Salve, guerreiros do Terceirão! Tudo bem com vocês? Então tá bom, meus queridos. Vamos fechar a Lei de Morgan, vamos fechar Linkage hoje. Tá? Então estamos indo aí para a reta final da genética, tá acabando, né? Mais algumas aulas aí nós encerraremos a poderosa genética. Meus queridos, na última aula eu deixei aí o desafio para vocês desse exercício. Espero que tenham tentado fazer pelo menos. Vou corrigir esse exercício com vocês e fazer mais alguns, beleza? Para a gente fechar, e aí vocês podem partir para os exercícios lá do livro, envolvendo a Lei de Morgan, perfeito? Pessoal, então o que eu deixei na última aula aqui de desafio para vocês? Cruzando-se indivíduos, pesão, pezinho, errão, errinho, com pezinho, pezinho, errinho, errinho. Obtiveram-se os seguintes descendentes nas proporções indicadas. Aí ele colocou lá, pesão, pezinho, errão, errinho, 40%, pesão, pezinho, errinho, errinho, 10%, pezinho, pezinho, errão, errinho, 10%, pezinho, pezinho, errinho, errinho, 40%. Esses resultados permitem concluir que os genes pesão e errão, e aí? Meus queridos, vamos pegar a caneta, já vamos começar com o estilo. Fashion, aqui. Aquela dica que eu dei para vocês. O enunciado dá algum valor de porcentagem. Se ele der só esse valor de porcentagem, falando que é taxa de crossing, taxa de permuta, tudo isso daí envolve os recombinantes. Beleza? O que ele passou para a gente aqui nesse exercício? Vamos destrinchar aqui essas informações, tá? Para não ficar dúvida. Ele passou a porcentagem dos descendentes, correto? Então, nós temos aqui 80% aqui e aqui, 40% mais 40% de descendentes com características parentais. Características parentais. E aí nós temos 10% e 10% que são características recombinantes. Professor, mas como saber disso? Tem que adivinhar? Não, meus queridos, é aquilo que eu falei para vocês. Sempre a menor porcentagem nos diz respeito aos recombinantes. Quer dizer o quê? Se nós temos 10% de indivíduo, aqui, indivíduo pesão, pezinho, errinho, errinho. 10% indivíduos pezinho, pezinho, errão, errinho. Nós concluímos que a taxa de crossing, os gametas recombinantes, a taxa de permuta nesse caso aqui é de 20%. Então, juntando esses dois aqui, nós teremos a taxa, então, de 20, tentando fazer um 20 aqui, 20% de recombinantes. Ficou claro, meus queridos? Isso quer dizer o quê? Vamos colocar aqui na forma de cromossomo, na forma de bastãozinho. Já que esses caras, esse daqui e esse daqui são os parentais, vamos colocar isso lá no cromossomo. Voltar aqui. Deixa eu mudar a caneta aqui, que essa é mais... Não, essa também ficou muito grande. Vamos voltar aqui. Dificuldade. Aqui. Vou fazer para esse. Aí fica mais bonitinho. Voltar aqui. Olha só. Então, o que ele passou para a gente nesse tipo de informação? Ele passou aqui que nós teremos pesão, pezinho, errão, errinho. Beleza? Essa informação que foi passada para a gente aqui. Vamos fazer do outro? Olha lá do outro. O que ele passou para a gente aqui? Ué, que aqui a gente vai ter um pezinho,
Aqui nós vamos ter outro Pzinho. Aqui nós vamos ter um Rinho. E aqui nós vamos ter um outro Rinho. Beleza? Agora vamos para os recombinantes. Como que vai ficar isso? Vamos fazer aqui, ó. Aqui, aqui. O que ele passou para a gente? Que nós vamos ter um Pzão. Pzinho. E aí aqui nós vamos ter um Rinho. Rinho. Perceberam? Vamos fazer do outro ali. Aqui, ó. Fazer aqui no... Aqui. O que ele passou para a gente aqui? Que nós vamos ter o Pzinho. Pzinho. Rão. Rinho. Perceberam então, meus queridos, o crossing over que aconteceu ali? A diferença, então, do que é parental para o que é recombinante, nesse caso, nesse exemplo, volto a dizer, tá, isso não é regra, nós vamos concluir isso através dessa taxa de permuta, o que vai ser recombinante e o que vai ser parental. Eu fiz esse rabisco aqui bem completo, porque agora vai ficar tranquilo da gente achar a resposta nas alternativas. Então, o que ele quer saber? Esses resultados permitem concluir que os genes, olha, quer saber o Pzão e o Rrão, tá? Esses dois dominantes aqui, o Pzão e o Rrão, situam-se no mesmo cromossomo. Olha só, situam-se no mesmo cromossomo. Beleza. Vamos deixar o A em aberto. B, segregam-se independentemente? Não, de forma alguma, isso é a segunda lei de Mendel. Interagem? Não temos informação sobre isso, não sabemos. Fazem parte de uma mesma série de alelos? Não fazem parte de uma mesma série de alelos, tá? Não se esqueçam. Fazer parte de uma mesma série de alelos significa lá pegar o alelo P. A gente vai trabalhar com Pzão, Pzinho, Pzão, Pzão, Pzinho, Pzinho. É isso. E aí, situam-se em cromossomos sexuais? Não sabemos, não tem informação nenhuma sobre isso. Qual que é a conclusão, então, em relação a alelo P e alelo R? Pessoal, esses caras situam-se no mesmo cromossomo. Tá lá, esses caras estão no mesmo cromossomo. Olha aqui, ó. Tá? Então, é a conclusão que nós chegamos. A alternativa correta... Deixa eu apagar o rabisco aqui, limpar tudo. Alternativa correta, então. Cadê a setinha aqui? Alternativa A. Tranquilo? Então, fiz todo o desenvolvimento aí da questão para vocês entenderem, para ajudar nessa interpretação do que é essa porcentagem menor, do que são esses recombinantes, do que são esses parentais. Tá? Então, aqui é uma forma diferente de como que os exercícios podem cobrar de vocês essa informação. Olha esse outro. Diferente também, ó. Percebam, pessoal, são exercícios com enunciados, com esqueminhas diferentes, mas eles são muito semelhantes. Tá? Não tem como fugir disso. Por isso que é importante praticar. Muita gente fica com um certo preconceito lá. Nossa, não, mas lei de Morgan e Cage é difícil, tem taxa de permuta, a porcentagem maluca lá. Meus queridos, mas a formulinha é a mesma. Tá? É uma formulinha pronta lá para a gente interpretar isso e que é tranquilo, tá? De chegarmos na conclusão. Olha só essa. A frequência de recombinação entre locos A e B é de 10%. Olha lá, o que ele passou para a gente, então? Que a taxa de permuta é 10%. A taxa de permuta é 10%. O que nós concluímos disso? Nós concluímos, então, que 10% dos gametas são recombinantes. 90% dos gametas são parentais. Beleza até aqui? Então, seguindo. Em que percentual serão esperados descendentes de genótipo Azão, Bzão? Olha aqui.
Azão, Bzão num cromossomo. Estão lembrados dessa interpretação? Olha aqui. Tá? Então, em um cromossomo nós vamos encontrar isso, no outro cromossomo nós vamos encontrar o quê? O Azinho com o Bzinho. O que nós subentendemos disso? Que estamos trabalhando com um cara que é díbrido. O cara, então, vai ser Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Essa informação foi passada para a gente porque aqui nós sabemos que esse cara está naquela posição cis. Estão lembrados? O que significa dizer? Vamos fazer lá, ó, de pezinho aqui, ó. Ó, tô pegando na mãozinha de vocês para detalharmos, para interpretarmos os enunciados de linkage, para não ficar dúvida, hein? Nós teremos isso, então. Azão aqui, Bzão aqui. É isso que ele passou para a gente no enunciado. Ó. Azinho aqui, Bzinho aqui. Ó, essa informação. Tá? É isso daqui que ele passou para a gente. Então, essas duas barrinhas aqui no meio, que muita gente tem arrepios, né? Quando vê, vê o que é isso. É a representação dos cromossomos homólogos. Só. São os dois bastõezinhos ali. Beleza? A partir de progenitores com os genótipos mostrados na figura. Então, ó, em que percentual serão esperados descendentes de genótipo? É isso daqui, então. Ele quer saber descendentes com essa característica, ó. A partir de progenitores com os genótipos mostrados na figura. Nessa figura aqui, ó. Então, é esse cruzamento que nós vamos fazer. Pessoal, olha só. Olha que interessante que é essa questão. Nós estamos falando, então, de um cruzamento, como havia dito para vocês, se tratando de lei de Morgan, se tratando de linkage, sempre um dos indivíduos serão duplo homozigotos aqui recessivos, como a gente está vendo nesse caso aqui, ó, sexo masculino, então, sendo duplo homozigoto recessivo. E esse daqui é de híbrido. Meus queridos, seguinte, olha só, que tipo de gameta que esse daqui pode formar? Que tipo de gameta que esse cara aqui vai formar? É aquela situação de separar os bastõezinhos aqui, ó. Separou bastõezinhos, que tipo de gameta que ele vai formar então? Aqui, separa aqui embaixo, ó, Azinho, Bzinho. É isso, gameta que esse cara vai formar é isso daqui, ó. Gameta parental que esse cara vai formar. Gameta parental, vamos colocar aqui embaixo, ó. Gameta parental. O que é gameta parental mesmo? Aqueles formados só da separação desses cromossomos, desses homólogos, os bastõezinhos. O que nós vamos ter então? Deixa eu pegar outra ferramenta aqui para ficar certinho o cromossomo. Nós vamos ter então, fazer aqui. Separamos, hein? Fazer os dois separados aqui. Nós vamos ter gametas parentais, então. Azão com Bzão. Pessoal, percebam que nessa figura aqui, os cromossomos estão deitadinhos. Tá? Eles estão deitadinhos. Aqui embaixo eu estou representando eles de pé. Não muda nada. Tá? Só tomem cuidado com essa interpretação. Perfeito? E o outro gameta parental? Vai ser esse daqui de baixo, ó. Azinho. O outro gameta parental, então, vai ser o Azinho. Nossa, esse bagunçou geral. Pera aí, aqui, vou fazer melhor. Azinho com Bzinho. Esses são os parentais. Meus queridos, mas ó, ele passou para a gente no enunciado que tem uma tal frequência de recombinação, tem uma tal taxa de permuta. O que isso significa para a gente? Que esse cara, ele vai formar gametas recombinantes. Então, deixa eu mudar a cor da nossa caneta aqui. Vai acontecer o crossing over. Olha lá. Vai acontecer crossing over.
Que vai ser gameta recombinante, então, desse indivíduo? Que é do sexo feminino, tá? Que vai ser, então, gameta recombinante? Mais 2 pauzinhos aqui, para representar os gametas recombinantes. Recombinante aqui, então, vai ser, ó, o crossing over, aconteceu aqui. Recombinante vai ser o azão. Mas tá difícil aqui. Mexendo aqui no mouse. Aqui. Azão. Com Bzinho. Azinho. Com Bzão. Aqui, esses são os recombinantes. Esses são os recombinantes. Mas olha só, olha como fica legal isso. 10% é o total de gametas recombinantes. O total. Nós temos 2 tipos de gametas recombinantes. Se ligaram nisso? Então, isso daqui equivale a 10%. Quer dizer o quê? Que cada tipo de gameta desse daqui é 5%. Então, nós vamos ter, deixa eu pegar a ferramenta de texto aqui. Nós vamos ter 5% desse cara, 5% desse cara, e vamos ter 5% desse outro cara, desse gameta. Perceberam? Olha, as coisas estão se esclarecendo. Está fazendo sentido. Quer dizer, 10% são os gametas recombinantes. E gametas parentais? Ué, 90%. Quer dizer, então, esses gametas parentais que eu fiz em vermelho aqui, esses gametas parentais... Peraí, deixa eu mudar a cor aqui. Né? Aqui, esses gametas parentais que eu fiz em vermelho, eles equivalem a 90%. 90%. Beleza. E aí, 90 dividido por 2, por quê? Porque nós temos 2 tipos de gametas parentais, 45. Vou pegar a ferramenta de texto aqui de novo. Quer dizer, então, que nós teremos 45% desse tipo de gameta e nós teremos 45% desse outro tipo de gameta. Beleza? E agora, vamos lá para o outro gameta, do que é duplo homozigoto recessivo. Esse cara aqui, ó. Pessoal, 100% dos gametas assim. 100% dos gametas que esse indivíduo vai formar, azinho, bezinho, quer dizer, equivale a 1. O que ele está perguntando para a gente? Olha a importância de se fazer um esqueminha como ajuda, pessoal, para finalizar a questão. O que ele está perguntando para a gente? Em que percentual serão esperados descendentes de genótipo? Ele quer saber isso daqui, ó. Deixa eu mudar a cor aqui. Aqui. Ele quer saber isso daqui. Descendentes com esse genótipo. Cadê o cromossomo? Cadê o gameta azão, bezão? Aqui no que nós desenvolvemos. Está aqui, ó. Cadê o outro gametazinho, bezinho do outro indivíduo? Está aqui. Qual o percentual, então, disso daqui, o encontro desses gametas? 45 vezes 1, que é o 100% desse daqui. Ou seja, nós teremos 45% de indivíduos com esse genótipo azão, azinho, bezão, bezinho, nessa posição aqui do azão, bezão, no mesmo cromossomo, e o azinho, bezinho
nesse mesmo cromossomo aqui. Fechou. Perceberam, meus queridos? Então tomem muito cuidado. Esse tipo de questão, ela pode ser traiçoeira, porque muitos olham lá o 10%, aí conclui que ele está perguntando de um que é uma característica parental, já vai lá e assinala o 90%, né? Ah, olha lá, então 100% é o total, né? É menos 10%, aí fica lá 90%, quer assinalar isso aqui. Cuidado, 90%, nesse caso aqui, nessa questão, equivale aos gametas parentais, que é tudo isso daqui que nós fizemos. Ele está perguntando sobre um genótipo específico, que é esse daqui, ó. Ok? E nós chegamos nesse 45%, por quê? Porque encontramos que a chance desse gameta aqui ser produzido é de 45%, que é um tipo de gameta parental, e vai se encontrar com o outro gameta de indivíduo que só vai produzir gameta desse tipo, que é 100%, que é 1. Beleza, meus queridos? Então, fechou essa questão também. Vamos limpar tudo aqui. Então, alternativa correta, C. Beleza? Ó, mais uma. Mais uma. Falei para vocês, hein? Hoje eu tô pegando na mãozinha para fazer tudo para destrinchar a lei de Morgan, para a gente fechar isso e não ficar dúvidas. Olha só. Se em um mapa genético a distância entre os loci A e B é de 16 morganídeos, loci, pessoal, é plural de locus, tá? De loco gênico. Tá? Então ele falou lá os locais então de A e de B, falando que a distância entre A e B é 16 morganídeos. Nossa, professor, o que significa isso, meus queridos? É a mesma coisa que porcentagem. Estão lembrados que eu falei para vocês? Morganídeos, unidades Morgan, unidades de recombinação, ou a porcentagem é o quê? A porcentagem de permuta, é a porcentagem de gametas recombinantes. Fechou? 16%, isso significa isso, ó, 16% dos gametas são recombinantes, são frutos de um bendito crossing over. Perfeito? Vou pegar a caneta aqui. Tá lá então, ó, 16% é a taxa de permuta. Aí ele quer saber qual a frequência relativa dos gametas. Azão, bezão, azão, bezinho, azinho, bezão, azinho, bezinho. Produzidos pelo genótipo. Olha lá, de novo ele passou para a gente. Por que ele passa para a gente isso? Porque através disso daqui nós sabemos o que é parental, o que é recombinante. Meus queridos, olha só. Aqui ele representou uma barrinha só, mesma coisa, como se tivesse duas, como lá na questão anterior. Tá? Mas o que significa isso? Vamos fazer lá. Significa isso daqui. Que em um cromossomo nós vamos encontrar o azão. Chega a ser até repetitivo, meus queridos, mas tem que praticar. Muda o quê? Uma coisinha ou outra que ele pede no exercício, mas a interpretação é praticamente a mesma. Aqui no outro nós vamos encontrar o azinho, bezinho. Só um pouquinho, meus queridos, eu vou pegar o carregador aqui que está acabando.